A graça e a paz, amém? Bom, estamos aqui no último dia dessa conferência para continuar, dar encerramento desse tema que nós começamos a falar. Evidente, nós não vamos conseguir esgotar o tema. Os irmãos sabem que é um tema muito amplo, muito grande. Os irmãos terem uma ideia, nós temos aqui um simpósio às quartas-feiras para tratar a respeito desse tema, a salvação eterna de Deus sob a perspectiva da soberania divina. Então nós estamos já há 6 meses aproximadamente, eu não tenho com precisão o tempo que nós estamos neste simpósio, e de tão amplo que é o tema, nós subdividimos em 5 tópicos principais. Ou seja, para se ter uma compreensão a respeito desse tema, a salvação eterna, não basta estudar uma salvação eterna, é preciso estudar a eleição e predestinação, que foram em um número de 16 apostilas, que variavam de 4 a 7 folhas cada uma, a natureza da queda do homem, a natureza da salvação, a segurança da salvação e então o reino milenar. Esses 5 subtemas, chamado complexo doutrinário, através de discorrer esses 5 pontos, é que é possível ter uma compreensão clara a respeito do tema. Não uma visão completa, porque esse tema tem uma profundidade muito grande, mas é possível ter uma compreensão razoável do tema depois de se estudar esses 5 subtópicos. E aqui em 3 dias nós nos propomos a falar sobre esse tema tão amplo que é a salvação de Deus. Então é certo que nós não vamos conseguir exaurir o tema. Eu sei que talvez algumas perguntas dos irmãos fiquem sem resposta, não em função que a Bíblia não possua a resposta, mas porque o nosso tempo não permite isso. Mas eu me proponho a todos os interessados em ampliar esse assunto, eu me proponho a posteriormente nós termos talvez algumas comunhões específicas para esclarecer aquilo que não for esclarecido devido o tempo ser pouco. Tudo bem? Tudo bem, amado. Na sexta-feira à noite nós abrimos essa palestra, essa conferência, falando a respeito do espírito do anticristo. Ora, o que é o espírito do anticristo? Nós falamos, é o espírito de rebelião de Satanás manifestado no homem. Essa frase manifestado no homem é de muita importância, porque se você não somente falar o espírito de rebelião de Satanás, nós não vamos conseguir tocar na essência do espírito do anticristo, que é o homem. 666 é número de homem, é a manifestação corpórea dos desígnios de Satanás. Assim como Deus é revelado e manifestado a nós através do homem Jesus, o Deus encarnado, de semelhante modo Satanás leva a cabo os seus propósitos através da encarnação na pessoa do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai trazer a consumação da obra de Satanás nos últimos dias. O espírito do anticristo, ele está voltado para trazer os homens para a adoração de si mesmo, e sempre que o homem adora a si mesmo, indiretamente ele adora a Satanás. O diabo propõe de todas as formas que o homem não adore o Criador, não adore o Deus verdadeiro, não adore o Deus redentor. E para tanto, então ele começa a trazer uma série de ensinamentos e de práticas, de maneira que todas elas reunidas se opõem à adoração, à devoção, o serviço ao Deus verdadeiro, e volte-se então para ele. Então o antropocentrismo, que é o homem como centro da história, as ciências humanas todas, psicologia voltada para o homem, filosofia voltada para o homem, sociologia, antropologia,
últimos dias, que tem voltado agora, e o evangelho da prosperidade, que tem também pregado um Cristo servil, um Deus servo, que existe para servir o homem, para engrandecer o homem, para fazer do homem tudo, o centro de todas as coisas. Isso desvirtua certamente aquilo que Deus quer, que é ter no seu Filho Jesus a centralidade de todas as coisas. Aí quando foi ontem pela manhã, falamos sobre a soberania de Deus. Existe um Deus verdadeiro, Deus único, esse Deus que é soberano, o único. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, o único que é soberano, que é livre, o único que pode, o único que tem um plano, que percorre toda, desde a eternidade passada à eternidade futura, e um Deus que não somente planejou, mas que é capaz, que é suficiente, que é poderoso para levar a cabo o seu projeto até o final. É aquele que diz: o meu projeto, o meu desígnio, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ontem à noite, no final da reunião de ontem de manhã, falamos sobre a queda do homem, e ontem à noite mostramos como que em Cristo existe uma eterna redenção. Mas como nós sabemos, não dá para falar sobre a eterna redenção também numa mensagem, isso é óbvio, né? Eu queria então trazer alguns outros esclarecimentos que não foi possível falar ontem, porque falamos que existem duas alianças: a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era totalmente baseada em um acordo condicional. É preciso que os irmãos leiam o Antigo Testamento com olhos críticos. Se nós lermos como de uma maneira qualquer, nós vamos passar desapercebido. É por isso que hoje em dia muitos pregadores tomam o texto do Antigo Testamento e lançam sobre a igreja, e aí estão criando as várias doutrinas, as muitas doutrinas diferentes. Por quê? Porque não atentam que a Bíblia, na verdade, é a união de dois testamentos. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito. E baseado em que era essa aliança? A aliança é um tratado, é um combinado, é um acordo, é um pacto entre duas pessoas. E certamente na aliança existe um mediador. Quando vocês se casaram, não tinha lá um juiz de paz entre os dois, perguntava para um: e você? Se você será fiel, assim, assim, não, sim, sei, né? Você vai ser assim, sei, tal. Então, uma vez que estão de acordo, você tem suas responsabilidades, também seus direitos, você também tem suas responsabilidades, também seus direitos. Então, eu vos declaro, marido e mulher estão casados. Então, uma aliança depende de duas pessoas, de dois lados. Depende, no caso da antiga aliança, da fidelidade de Deus em cumprir com o que ele dizia, e da fidelidade da nação para cumprir com o que ela se comprometia. Por isso, lá em Êxodo capítulo 19, Deus fala: se, tem um se, é condicional. Se vocês cumprirem, caso vocês cumpram com minha aliança, eu farei de vocês uma nação peculiar, uma nação santa, separada. Vocês serão cercados de privilégios. O céu não reterá chuva, a terra não reterá o cereal. Haverá na terra de vocês fontes, rios, mananciais, romeiras, macieiras, abundância, e todas as nações vão ficar sob os seus pés. Vocês terão domínio sobre todas as nações. Mas se vocês não cumprirem com esse pacto, virá sobre vós o contrário. São as maldições prescritas na lei. Maldito serás na entrada, maldito serás na saída. Deuteronômio 27, 28. Bênçãos e maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás na tua casa. Maldito será a tua amassadeira, o teu celeiro, teus filhos serão malditos, tua mulher será maldita, tua família será maldita, tudo é maldito na sua vida. E aí até mesmo sarna foi colocado como maldição. Se vocês não cumprirem com a aliança,
ficar cheio de sarna, e a tua mulher se deitará com 7 homens. Isso é maldição mesmo, não é? Doido, coisa de louco. E no final de sofrer tudo isso, fome, peste, tumores, coceira, ainda iam escravo para outras nações, servir outras nações. Aí o povo falou assim: tudo que Deus mandar fazer, nós faremos. Não sabiam eles quem era Deus e nem quem eram eles próprios. Não sabiam. Aquele que diz assim: tudo que Deus mandar fazer, eu vou fazer, é porque não conhece a Deus. Porque no mínimo pensa que Deus é do seu tamanho, né? Ou então pensa que ele próprio é do tamanho de Deus. Porque para alcançar o padrão divino, nenhum ser pode alcançar, nenhum homem pode, a não ser que seja o próprio Deus dentro do homem, trabalhando e elevando-o ao seu nível, que esta é a vontade dele. Aí sim, aí funciona. É por isso que eu não vou ficar aqui na frente dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo. Não somos aqui árbitros, né? Nós pregamos a palavra, e quem tem o Espírito ouve a palavra, o Senhor trabalha e o Senhor transforma. A igreja ensina, o Espírito convence, o Espírito é que trabalha, o Espírito é que ilumina, o Espírito é que molda, não somos nós. Então a nação de Israel viveu toda a sua existência antes de Cristo sob maldições. Leiam lá os livros das crônicas dos reis: maldição sobre maldição, maldição, gafanhoto, cortador, migrador, devorador. Irmãos, mas que coisa terrível é viver sob a lei e sob a condenação da lei. Mas está lá no livro de Gálatas que quando Cristo veio, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, todas as maldições prescritas na lei, Cristo tomou sobre si. Ele se fez maldito no lugar do homem. Ele assumiu a culpa, a transgressão. Porque se nós temos pecado, e se a lei prescreve que as maldições recairão sobre nós, então Cristo se faz, ou se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a todos aqueles que creem. A maldição que estava em nós foi para ele, e a bênção dele veio para nós. É o mistério da substituição, da identificação e da substituição. Cristo levou todas as maldições. Na verdade, Ele não levou as maldições de hoje, não apenas de ontem. Todas as maldições, todos os nossos pecados, tudo, todas as nossas transgressões, Ele levou de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É nisso que consiste a segurança ou a certeza da salvação. Eu quero te perguntar esta manhã: você tem certeza da sua salvação? Não responda não, para mim não, responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Bem, se você não foi salvo, então não tem nem que pensar em nada, tem que ser primeiramente salvo. Mas se você já foi salvo em Cristo, já recebeu a Cristo como o Senhor de sua vida, eu pergunto: você tem certeza da sua salvação? Ou você pensa assim: não, tenho certeza, né? Mas, sim. Bem, talvez sim, talvez não. Tenho certeza. Não sei. É assim que você pensa? Dessa maneira? Você vai dar: eu tenho certeza da minha salvação, tenho plena certeza. A salvação de Deus
todas, foi conquistada de uma vez por todas. Quanto à obra que Cristo realizou, é uma obra completa, não tem nada a ser acrescentado. Quanto ao que Cristo fez, que te garante a salvação, é uma salvação eterna, é uma redenção eterna. Ou seja, em Cristo tudo está feito. Em Cristo, como nós falamos ontem, Ele ascendeu aos céus e assentou-se à direita. Assentar-se significa, Ele não é como os sacerdotes de antigamente, que porque não podiam prover uma salvação eterna, ficavam caminhando todos os dias, a cada semana, a cada mês, a cada ano, sem parar, dia a dia, sacrificando aqueles animais. Não, Cristo, com um único sacrifício, efetuou a eterna redenção e assentou-se. Está feito. Não há nada a ser feito mais para a nossa salvação no que tange a obra de Cristo. O sacrifício dele é eterno, o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é eficaz. Em Cristo tudo está feito. Quando ele diz Pai, tudo está consumado, era verdade. Ele não estava mentindo, não. Está consumado, está terminado, encerrado. A obra de redenção foi efetuada, e agora o pecador arrependido que crê em Jesus não deve mais nada. Isso é se você crê na redenção. Eu sei que é difícil para nós, talvez, assimilar claramente essa questão de não dever mais nada, porque nós estamos contaminados com as obras da lei. Porque o Brasil é um país que foi colonizado por Portugal. A religião católica, o catolicismo veio para o Brasil. Nós herdamos de Portugal, essa herança de uma salvação paga por nossas obras. Isso é uma herança. Os nossos antepassados, desde o início, já ensinaram aos nossos avós que tem que fazer algo para ser salvo. Isso veio do catolicismo romano, que vendia indulgências para quem tinha dinheiro, e para o desgraçado pobre que não tinha onde cair morto, tinha que pagar o mesmo, assim como os outros, com o sacrifício de penitências, de sacrilégios, subir escada de joelhos, carregar pedra na cabeça, açoitar os próprios lombos. Então quem tinha dinheiro pagava a salvação, quem não tinha se açoitava, de modo que o meio de conquista era assim. Foi uma herança. E também porque os cristãos de hoje também gostam tanto de sal grosso, de rosa, de cajado, de azeite. Por que gostam dessas coisas? Porque também existe uma herança do candomblé, da quimbanda, de voodoo, da África, em nosso país também, que os africanos vieram trazidos escravos para servir aqui ao Brasil e trouxeram a cultura afro, a cultura africana, a cultura religiosa, toda a bagagem de espiritismo, de toda sorte, vertentes. Então a cultura do nosso povo é misturada. Nós temos um pouco de obras da lei e temos também um pouco de esoterismo. É por isso que hoje em dia as igrejas que mais fazem sucesso são as igrejas das obras da lei e as igrejas esotéricas. Fazem sucesso. Por que não? Agora, quando for a palavra de Deus pura, todo mundo de orelha em pé. Esse povo, não sei não. Essa palavra é diferente. Na verdade, a palavra não é diferente, é a mesma que está aqui, sempre esteve. Diferente é o esoterismo, diferentes são as mensagens das obras da lei. Mas em Cristo, tudo já foi feito. Em Cristo, tudo já foi realizado. A mensagem da fé é essa: eu creio em um Salvador, em um Redentor que pagou um preço por mim. E o preço que Ele pagou foi um preço completo, e tudo já está feito, e nada mais resta a fazer. Agora basta receber e viver essa vida de salvo na presença de Deus. Agora, está completada a obra de salvação em Cristo. Isso não tem mais nada a realizar no que tange a obra que Ele veio fazer. Só
que na nossa experiência diária, o nosso viver cotidiano, essa salvação completa, essa salvação perfeita, ela é aplicada a nós de modo paulatino, pouco a pouco. Em nós a salvação tem um começo, a salvação tem um progresso e a salvação tem um término. Não que a salvação de Deus seja incompleta. A salvação que Cristo realizou é plena, é completa, mas na minha experiência, essa salvação plena, ela vai sendo trabalhada no meu íntimo. O homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, Hebreus capítulo 4, versículo 12, como diz Paulo aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam santificados e conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. O homem tem espírito, o homem tem alma e o homem tem corpo. Você tem espírito, alma e corpo. Quando o homem caiu em pecado, que ele recebeu da natureza do pecado para dentro de si, daquele fruto, aquela substância de pecado e morte, a morte e o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Então é algo que está dentro do homem trabalhando, e esse pecado e morte, essa natureza do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, matou o espírito humano, tornou a alma inimiga de Deus e corrompeu o nosso corpo. Um espírito morto, um espírito que não pode contatar a Deus, uma alma inimiga, uma alma que não ama a Deus, uma alma que não busca a Deus, uma alma que não deseja por Deus. Pelo contrário, uma alma que deseja, que ama e tem prazer naquilo que Deus não tem. E o corpo sujeito à vaidade, cai os cabelos, aparecem as rugas, as varizes, problema de coluna, cai os dentes, até que a pessoa fica num estado de vergonha, de humilhação, e na sua plena velhice, cheio de enfermidades, curvado, sem poder falar, a pessoa desce à sepultura para ser comido pelos vermes. Espírito amortecido, alma inimiga de Deus, corpo em estado de humilhação e de decomposição. A salvação plena de Deus, primeiramente propõe ao homem o quê? Perdão de pecados. O sacrifício de Cristo pagou o preço para que você pudesse ter os pecados perdoados. Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos para serdes cancelados os vossos pecados. Uma vez que o sangue de Cristo pagou o preço, você não deve mais nada, você é livre, você é salvo. Foi Deus quem deu a salvação, foi Ele quem conquistou, foi Ele quem pagou. Agora você é perdoado, você agora pode ter esperança, você agora pode voltar a Deus e ter certeza que não mais vai queimar na eternidade no lago de fogo. Não vai. O Senhor comprou a sua salvação e te deu gratuitamente, porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga para o seu irmão: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todavia, esse é o início da salvação, é o começo. No momento que o pecador se arrepende e ele crê, entenda que até o arrependimento e o crer também vem de Deus. O homem não é capaz de arrepender-se por si só, porque na verdade o homem não quer Deus, o homem não deseja Deus, o homem ele quer o mal mesmo. Ele não pode arrepender-se por si só e não pode crer por si só. Deus tem que revelar Cristo a nós.
Isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz: mas Deus, capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 10, mas Deus nos revelou, é Ele que revela. No momento em que você recebe essa revelação de Cristo e você crê nele, está lá em Efésios 2, estando vós mortos. Que parte do seu ser estava morto? Seu corpo estava morto? Seu espírito ou sua alma? O espírito humano, ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. O que significa ele vos deu vida? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20, ele, Jesus, é a vida eterna. Então esse Cristo, essa vida eterna, vem habitar dentro do espírito humano, no momento em que a pessoa crer. Quando o próprio Senhor vem habitar dentro do homem, dentro do seu espírito, é o que nós chamamos de novo nascimento. Nasceu de Deus, nasceu do Espírito, nasceu de novo. João 14, 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai me amará, e veremos, e faremos nele morada. O Senhor vem habitar dentro do homem. Agora você, como salvo, não somente tem seus pecados perdoados, mas o seu espírito está regenerado, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ser cristão não é questão de filosofia, não é questão de doutrina, não é questão de fazer algo, de deixar o cabelo crescer, de não comer carne, de usar barba ou não usar, de fazer isso ou não fazer, de festas, de congressos, de cantores. Não! Ser filho de Deus é uma questão de existir. Novo nascimento quer dizer: você nasceu de Deus, você existe para Deus e você se move dentro do reino de Deus. Eu nasci de Deus, estou na família de Deus, tenho a vida de Deus, e agora, isso aqui é o começo da salvação. Ora, se o seu espírito já está regenerado, seu espírito está regenerado? Quem aqui tem o espírito regenerado? Diga amém. Quem fica calado é porque não tem. Diga amém. Seu espírito é regenerado. Então veja, você é um ser integral. Então, se o seu espírito é regenerado, como diz em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 8, versículo 10, se habita em vós o Espírito de Cristo, habita em vocês o Espírito de Cristo? Se habita em vós o Espírito de Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O seu Espírito é vida? Olha, se o seu Espírito agora é vida, meu Espírito nasceu de Deus, ainda que meu corpo continue em estado de corrupção, ainda que a minha alma continue ainda com resistência, com dificuldade, ainda que a minha alma ainda seja inimiga de Deus, mas o meu Espírito é vida. A salvação já existe dentro de você, e não há como simplesmente Deus pegar o seu Espírito, levar para o céu e lançar o corpo e a alma no inferno. Seria desintegrar o homem, e o homem não pode ser desintegrado. O homem é espírito, alma e corpo, e essas três partes são uma só, formam uma única pessoa, um único ser, uma unidade. Ora, se o meu espírito é vida, ainda que a minha alma hoje continue inimiga de Deus, e meu corpo continua no estado de decomposição, de corrupção, mas o meu espírito está salvo, esta é a certeza que eu tenho de que a salvação se completará,
porque a regeneração do Espírito é o início de um processo que será aplicado até o dia de Cristo Jesus. Leia aí Filipenses 1, versículo 6. Estou com uma sensação, estou com um pressentimento, tenho uma impressão de que aquele que começou a obra, ele pode ser que termine, quem sabe, afinal de contas. Ou então assim, eu tenho a impressão que se depender dele, ele termina. Agora, depender de mim, ele não vai terminar não. Como é que diz na Bíblia dos irmãos aí? Estou plenamente certo. Feche seus olhos e diga assim: estou plenamente certo. Você tem coragem de falar isso com você? Você tem certeza? A certeza plena? Aí você fala assim: porque você não me conhece, eu sou ruim, eu sou terrível. Mas a Bíblia fala: estou plenamente certo. Ou seja, eu não tenho dúvida alguma que aquele que começou boa obra em vós há de completar. Amém? Ele vai completar a obra? Você tem certeza? Quem começou a sua salvação? Foi Cristo. E quem vai completar? Olha, se a Bíblia diz que aquele que começou vai terminar, então se no final a sua salvação não for terminada e tu fores para o lago de fogo, de quem foi a culpa? De quem começou? O próprio Jesus falou no livro de Lucas que aquele que vai começar uma obra, ele tem que primeiro fazer os cálculos para saber se vai dar conta de terminar aquela obra, para depois de ter começado uma obra, não ter que parar a obra na metade e ficar envergonhado diante das pessoas. Falar assim: começou uma obra e não terminou, coitado, se deu mal, só perdeu tempo, só gastou dinheiro. Não é isso mesmo? Mas Jesus, quando ele falou da nossa salvação e que ele se propôs a derramar o sangue, ele fez os cálculos. O sangue de Cristo é suficiente para pagar toda a tua salvação. Por isso, aquele que começou boa obra, um dia ele começou, ele vai completar. Essa é uma certeza que eu tenho. O começo da minha salvação começou antes da fundação do mundo. Nós vemos hoje pessoas falando assim: quem quer aceitar Jesus? Ela fala: não, hoje não, hoje não vai dar não, por enquanto não vou querer não, quem sabe amanhã eu decida. Engano, por engano. Abra a Bíblia em Atos capítulo 13, por favor, rapidamente. Atos capítulo 13, versículo 48. O apóstolo Paulo pregava na sinagoga, que havia tanto judeus quanto gentios presentes naquela ocasião. E diz assim a palavra de Deus: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra está sendo pregada, o apóstolo está pregando, mas no momento de crer em Jesus, quantos creem? Quantos creem? Todos os que estavam presentes? Todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Amados, eu sei que isso aqui fere conceitos de muitas pessoas, mas o que fazer sem a palavra que está dizendo? Efésios capítulo 1, vamos verificar quando foi que o Senhor começou a nossa salvação, porque é dito: aquele que começou boa obra, ele vai completar. E quando foi que ele começou essa obra em nós? Quando foi o momento, o ponto de partida que a minha salvação começou a ser operada, começou a ser efetuada? Está aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Está aqui a escolha de Deus. Essa escolha é o ato eletivo. Deus olhou para você, você não tinha
tinha valor, ninguém te dava valor, imprestável, no mundo, caído, morto. E antes da fundação do mundo, Deus te conhecia. Antes da fundação do mundo, Deus sabia o seu nome, sabia onde você morava. Antes da fundação do mundo, Ele conhecia todos os seus pecados, todas as suas deficiências. Nada, Jesus não foi como aquele que vai a uma loja, ou então é persuadido por um bom vendedor que compra um produto enganado. Não! Quando o Senhor te escolheu, antes da fundação do mundo, Ele sabia que tipo de criatura era você. Pastor, eu não concordo com isso não. Eu também não. Mas a Bíblia diz: assim como nos escolheu nele. E eu só posso falar aquilo que está escrito. Esta não é a minha opinião. A minha opinião particular, se eu fosse dar aqui, só vai os bons, os maus não vão. Seria essa a minha opinião particular. Mas como eu não estou aqui para colocar o meu parecer, o que eu penso, eu me restringo ao que está escrito. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Continuando. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele não somente escolheu, mas Ele predestinou. E é um caso muito típico para esclarecer a questão de escolha e predestinação. Veja, quando foi para ser escolhido o rei em Israel, Deus escolheu a Saul. Se bem que foi o povo que tinha pedido um rei, Deus não queria dar um rei, Samuel não queria dar um rei, mas o povo pediu um rei, porque eles queriam ter um rei como todas as nações tinham. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus falou: Samuel, dê um rei a esse povo, um rei que seja, e como esse povo é, igual a eles. Senhor, mas quem eu vou? Vai andando, e tu então vai se deparar com um homem que está à procura das jumentas de seu pai. Saul era pastor de jumento, não de ovelhas. É este aí. Deus escolheu a Saul. Deus falou: é este que o povo merece, é este que será. Houve ali uma escolha, não houve? Ou não houve uma escolha? Foi o povo que escolheu ou foi Deus que escolheu? O povo pediu, mas foi Deus quem apontou. É esse. Então houve uma separação. Está aqui, ó, escolheu. Só que aqui no âmbito da escolha ministerial, para o cumprimento do ministério da realeza. Só que enquanto escolhido, o mesmo que escolheu pode não querer mais. Eu escolhi, mas não vou querer mais não, porque eu tenho o direito soberano de escolher ou não, ó, de querer ou não continuar com aquilo. É tanto que chega o ponto da vida de Saul, Deus fala: pronto, para por aqui, me dê o reino, porque eu vou passar a outra pessoa. Mas foi escolhido? Mas não predestinado. A escolha, ela pode se tornar temporária, mas a predestinação nunca. Então Deus não somente nos escolheu, mas garantiu que a sua escolha seria eterna, mediante o ato da predestinação. Aí Deus chama Davi. Agora eu pergunto, quando Deus fala assim: olha, Samuel, unge aquele lá, o 8º filho de Jessé, este é o meu escolhido. Não houve também uma escolha? Saul não foi escolhido? Davi também foi escolhido. Só que com Davi, além de Deus escolher, está no Salmo de número 89, salvo engano, Deus faz uma aliança. Davi, o teu reino não será jamais tomado. Deus não diz que não haveria interrupção, mas diz que o reino de Israel terá um trono, e este trono não será tirado da tua linhagem, porque depois de ti virá o teu filho, o filho do teu filho, e ainda que haja interrupções, no final alguém dessa linhagem de Davi, que é o Messias prometido, irá se assentar nesse trono eternamente. Então quando Deus fala: Davi, eu te escolhi, Ele fala: Davi, e eu faço um compromisso, eu faço um pacto de que esse trono não te será tirado. É o ato de Deus determinar o futuro, não somente como um ato de eleição, mas também de predestinação. Quer ver uma coisa? Abra a Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 89.
todas as experiências e casos de Davi e Saul, os irmãos verem que a diferença de eleição para a predestinação. Davi, o teu reino será um reino eterno. E agora eu pergunto a vocês, olha para mim: Deus não deu o reino a Saul? Saul não veio a pecar? Deus não tirou o reino dele? Agora ele escolhe Davi e dá o reino a Davi. E se Davi pecar? Deus te escolheu? Deus te escolheu? E se você pecar? E se você cair? Se você se prostrar? Deus falou: Davi, eu te escolhi, e além de eu escolher a ti, eu ainda faço contigo um pacto. Eu determino que o teu reino não passará. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, havendo ele dito, não cumprirá? O homem é assim. O homem, ele promete algo: vou fazer isso por você. Depois ele chega em casa e conversa com a mulher fala: rapaz, não faça isso, você fez essa, vai se ver comigo. Aí ele se arrepende, não é? Ou vice-versa. Ou ele conversa com o irmão: irmão, eu prometi para o fulano isso. Irmão, deixa de ser boba, vai, para com isso. Aí, rapaz, é mesmo, né? Aí o homem vem arrepender-se. E também o homem é mentiroso. Ele fala que vai dar algo quando ele sabe que ele não vai dar. Ele mente. Ou ele mente, ou então ele vem arrepender-se. São as duas tendências e inclinações do homem. Muitos mentem e muitos falam a verdade, mas não têm a força necessária para realizar e acabam por se arrepender. Mas Deus não faz assim. Quando ele diz assim: olha, eu comecei a boa obra e eu vou encerrar essa obra, ele não está mentindo, e ele tem o poder suficiente para cumprir. Davi, eu te escolhi para ser o meu rei, e eu determino que o teu reino não passará. Mas aqui está o problema. Alguém diz: sim, Deus falou que não vai passar. E se Davi, porventura, não quiser o reino? É isso? E se Davi desviar do caminho, virar feiticeiro, como aconteceu com Manassés? E se Davi, nós estamos sempre colocando em dúvida a palavra de Deus por causa do homem. Mas e se eu? E se parem de questionar a Deus e comecem a acreditar na sua palavra? Mas Deus é tão bom, e ele de certo modo entende nossos arrazoamentos, e ele dá a resposta. E se Davi pecar? O que ele faz? Ele disse que o reino não passaria. Ele disse que ele te predestinou para ser filho. E se ele predestinou, ele determinou o fim da sua história. Aquele que começou vai completar. Essa completação é a predestinação concretizada. Predestinar é de antemão falar o que será, e completar o que começou é selar a obra completada conforme ele havia dito que faria. Mas se o homem pecar, aí volta a história. Mas e se o fulano, e se o escolhido, capítulo 89 de Salmos, a partir do 25: porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. É a palavra de Deus. Versículo 30. Se os seus filhos, que é o questionamento de todos os homens, né? Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu volto atrás à minha palavra.
Está escrito aí. Eu volto atrás da minha patada, sim, ué. Tá? Ué, a Bíblia de vocês é diferente da minha? Como é que diz aí? Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia, aleluia. Se os meus filhos pecarem, desonrarem, se afastarem, eu os tenho como filho. E que filho há que o pai não discipline para vê-lo endireitar? Que pai é esse que, vendo o filho se desviar, o enxota para fora e o despreza para sempre? Não. Quando ele predestina, quando ele não somente elege, mas ele elege e predestina, ele fala: o teu trono não passará. Mas se Davi, se os seus descendentes desprezarem, desviarem, abandonarem, eu os punirei com vara, mas não retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Oh glória! É a palavra de Deus, amados. É isso. Deus um dia te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele te predestinou para ser filho. Quando diz que Ele te escolheu, é porque dentre tantos, eu não quero entrar em muitos detalhes porque o meu tempo não permite, o assunto é muito grande. Ele olhou para você: tu é esse que eu quero, esse eu quero para mim. Mas é lógico que alguém pode trazer um outro argumento. O primeiro argumento foi: e se desviar? E se afastar? E se não querer? Ele disse o resultado: ele vai punir com vara, é uma disciplina. Hebreus 12 é muito claro: o pai disciplina todo aquele que ama. Porque qual filho que não tem disciplina é bastardo, não filho. Mas há um outro questionamento: já sei, muito bem, Deus escolheu sim, está escrito, fazer o quê? E Ele também predestinou, está dizendo, eu tenho que aceitar. Só que eu entendo, dizem, que o Senhor escolheu, e o Senhor predestinou aqueles a quem antes da fundação do mundo Ele olhou e pensou assim: bem, aquele lá eu estou vendo que ele vai me aceitar, eu estou vendo de antemão que ele vai obedecer, eu estou vendo que ele não vai desviar, eu estou vendo que ele é bonzinho, eu estou vendo que ele é demais. Então, porque eu posso ver que ele é bom, que ele escolherá, que ele não se desviará, então eu vou eleger e predestiná-lo. Isso é engano, isso é engano, sem enganar a si mesmo. É o falso profeta que está passando aqui, aí houve uma conversa, né? E o irmão fala para o outro: olha, irmão, pois é, o marido está bravo comigo porque roubaram o macaco dele. Aí o profeta passa: roubaram o macaco. Daqui a pouco ele vem e começa, né? Eis meu servo, eu falo contigo, que aquele macaco fugiu, mas eu estou guardando-o, minhas mãos são sobre ele, e eu o trarei de volta. Ele está comendo banana da casa da serva fulana de tal. E aí eu falei: meu irmão, o macaco é do carro, não é um. Ou seja, o profeta passou, ouviu alguma coisa e depois voltou dizendo que sabia de algo. É muito fácil você ver algo e depois querer predizer o que você ouviu, o que você viu. Isso não é predizer, isso não é predestinação, tá certo? Quando diz que Deus predestinou, pré significa antes, destinou quer dizer destino. Antes Ele determinou o que seria, Ele determinou o curso, Ele determinou o caminho, porque Ele é soberano. E alguém dirá assim:
mas Ele escolheu e predestinou aqueles que eram bonzinhos. Bem, mas vamos permitir que a Bíblia responda por si mesmo quem foi que Ele escolheu e por que foi que Ele escolheu e o que o motivou a escolher. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 9 em diante. Estou falando sobre o começo, aquele que começou boa obra, tá? Tem que guardar essa palavra aí, depois a gente vai retomar esse versículo lá no finalzinho, por volta das 2 da tarde, a gente retoma essa parte assim, tá? Capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta. Está escrito aí? A palavra da promessa é esta? 2 pontos. Por esse tempo virei, e Sara terá. Olha para mim um momentinho. Sara podia ter filho? Deus previu que ela teria filho? Deus previu, olha, eu estou vendo que no futuro tu terás um filho, porque alguma coisa vai mudar no teu ventre aí, vai nascer um menino, foi isso? Sara não podia ter filhos, era impossível ter filhos. E no plano de Deus, o seu marido Abraão, também na época do filho, estaria já amortecido, impotente sexualmente falando. Deus viu que não tinha possibilidade. Tinha como Abraão, com 100 anos de idade, ou 99, fazer um filho, e Sara, pode um homem impotente, cujos membros não mais funcionam, fazer um filho de uma mulher envelhecida, estéril, cessar com os filhos das mulheres? É possível? É ou não é? Não é? Aí Deus falou, olha, daqui a tanto tempo eu virei, eu que vou, estou falando, e Sara terá um filho. A Bíblia diz que Sara sorriu, estava atrás da tenda. Coitado, Deus é tão bonzinho, o bicho é bonzinho, ele só não sabe que eu não posso. O problema de Deus, pensava Sara, é que ele era muito bonzinho, queria dar um filho, mas não sabia que ela era estéril, coitada. Ela ficou rindo de Deus, achando engraçado. Engraçado esse Deus, é engraçado demais, mas tá bom, deixa o bichinho, o pensamento dele. Deus fala, eu virei a ti, onde quer que tu estejas, na condição em que tu estiveres, não importa, eu sou Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Deus falou para Abraão, quando ele com 99 anos de idade, a mulher veio em casa, sem futuro nenhum, não podia ter filho, velha, cessado o ciclo menstrual, não tinha mais nada, ele também não tinha mais nada, sem esperança, acabado, destruído. Deus aparece a Abraão, oh, coisa boa isso daqui, sem brincadeira, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra da promessa é esta, eu virei, e Sara terá um filho. Senhor, mais nada, eu virei. Senhor, eu virei. Senhor, mas porque Sara, eu virei. É sério, eu virei. É velho, eu virei. Não funciona, eu virei. Sou eu, não é você, sou eu. É o Deus soberano, irmãos. Se Deus não fizesse isso, ficaria um serviço barganhado. Deus, mas também tu sabe que eu, Você sabe, Deus fala, não, eu vou reduzir todo mundo a nada, para que todos sirvam a mim numa dependência plena e numa confiança plena. Os salvos são aqueles que dependem plenamente, acreditam plenamente e não podem caminhar sem Deus. Eu virei, e Sara terá um filho. Não me interessa a sua esterilidade, não me interessa a impotência de Abraão, não me importa a velhice. Eu não estou preso a circunstâncias de impossibilidade de vocês. Afinal, a graça de Deus é o poder de Deus que opera na fraqueza do homem, é o poder de Deus que opera na desgraça do homem. Somente havendo impotência plena, somente havendo desgraça plena, miséria absoluta, é que o poder de Deus pode ser operado.
Está lá o apóstolo Paulo: Senhor, tira de mim esse espinho. 3 vezes ele pediu: a minha graça, a minha graça. Mas minha graça, Senhor, é porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça é Deus alcançando aquele que não pode e dando a ele o que ele não tem. É isso que é graça. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E tem mais, não é somente Sara não, Rebeca também. Rebeca também quer estéril, também vai ter filho também. E tem mais, a minha graça em Rebeca vai ser dobrada, vai ser mãe de gêmeos. É assim que Deus faz. Ao conceber de um só nosso Pai, e ainda, atenção, não eram os gêmeos tinham nascido, versículo 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Os gêmeos estavam no ventre de Rebeca, estava lá Jacó e Esaú. Eles não tinham nascido, eles não tinham pecado, eles não tinham feito bondade, eles não tinham consciência de pecado ou do que é o bem. Eles não tinham nascido, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Deus não depende do bem que você faz, nem do mal que você faz, para depois decidir se Ele te elege ou não. Ele elegeu independente de obras que você possa fazer. Está aqui? Eu estou apenas lendo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca: ó Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Senhor, mas aí não, aí eu não vou aceitar nada. O bichinho não tem culpa, o bichinho nasceu ainda, está lá no ventre, não fez o bem, não fez o mal, não tem pecado, e Deus já havia dito que o menor, o mais novo, teria proeminência, porque Deus arbitrariamente separou ele. E para complicar mais um nó na cabeça, versículo 13: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Este é um ato soberano de Deus. Deus disse: eu quero Jacó, eu não quero Esaú. Deus falou, mas Senhor, baseado em quem? Já sei. Deus viu que Jacó seria bom e que Esaú seria mau, por isso ele escolheu Jacó, bonzinho. Então isso não é escolha de Deus, é escolha dele. Deus apenas se antecipou. Não, está aqui, ó. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Olha o termo, diga: não por obras. Diga: Deus te escolheu. Diga: Deus te predestinou. Diga: não foi por obras, não foi por vontade, não foi por maldade, mas porque Ele te chamou. Ele te escolheu e Ele te chamou porque Ele quis. Amados, só podemos agradecer, mais nada, mais nada. Quando o servo de Deus ganha essa visão, ele não pode mais ser orgulhoso, como aquelas pessoas que têm um coque aqui atrás, desse tamanho, a saia está tropeçando, a saia é tão comprida, e na língua também, e se sente superior aos demais irmãos, porque eu sou mais santo que vocês, falo em língua mais que vocês, tenho a língua maior que vocês, que a de vocês. A igreja é um corpo de pessoas que não tinha nenhuma esperança, nenhuma bondade, e Ele escolheu, e Ele chamou. Amém? Mas aí surge o terceiro ponto.
Se o primeiro, e se desviar? O segundo, não, ele escolheu porque ele viu que o indivíduo seria bom, mas caiu por terra, porque não dependeu de bem ou mal para escolher, mas por aquele que chama, ele quis chamar e pronto. Aí o terceiro ponto tá bom, você gostou, está escrito, mas eu não concordo, porque para mim esse Deus é injusto. Para mim, esse Deus aí, injusto. Como pode ele escolher Jacó e não querer Esaú? Isso é uma injustiça muito grande. Coitado do bichinho de Esaú, sabia de nada, foi desprezado. Esse Deus é injusto. Veja o versículo seguinte, versículo 14. Que diremos, pois? Presta atenção. Você ouviu que Deus escolheu Jacó, amou Jacó, aborreceu Esaú. Ele pergunta para você: que diremos? O que você vai dizer diante dessa verdade? Aí ele se antecipa perguntando: há injustiça da parte de Deus? O que você, sem a Bíblia, responde? Você, há injustiça? Seja sincero. Você acha o quê? Você acha que há? Muito bem, tem alguém que acha que há. Normal. Sem a Bíblia, o parecer dele. Só ele que acha que há injustiça, nem mais. Tem mais alguém que acha? Você acha também? Não, cadê outro? Você não acha? É o parecer dele. Quem mais acha? Eu acho, mas o que há injustiça? Eu acho. Para mim, eu acho. Muito bem, vamos levantar as mãos. Nós não estamos pecando contra Deus. Nós falamos: Senhor, me perdoe dentro da minha finitude, da minha pequenez, da minha pecaminosidade. Eu acho assim. Não é pecado achar, não é? Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que ela diz. A injustiça. Logo assim, quer dizer que Deus escolheu a mim e não escolheu um fulano? Olha que espírito falso de piedade. Não, se Deus escolheu a mim, tem que escolher o ir amar também. Isso é muita falsidade nossa. E quando tiver uma vaga do emprego lá, e só vocês dois, você quer que ele fique de fora. Você é tão bonzinho gostando dele, coloca ele para a vaga, fica desempregado. Não, na hora lá né? Salve-se quem puder, vença o melhor. Mas na hora de questionar Deus, de querer afrontar a Deus, colocar-se face a face com ele, aí fala: não, Deus é injusto. Mas na hora de vai ter o almoço, se colocar aqui uma mesa aqui, fica. Eu não vou no supermercado Tati por causa disso. Batatinha 18 centavos. Mas o pessoal fica te cutucando. Eu falo: não, eu vou pagar R$2 no outro mercado. Mas não vem me empurrar, não. Mas não é? Só pega e pai, puxa, tem gente que fica fora da multidão só com a mão. Agora tem uma mesa aqui, tem peru, tem tudo assado. Eu tô em cima, né? Aí vem o irmão assim, ele pega a coxa do peru e puxa. Isso aí. Esse é o senso de justiça que nós temos. Na hora do nosso bem-estar, nós somos injustos, né? Somos. Mas na hora de afrontar a Deus, somos o primeiro. Deus é injusto. Ou seja, Deus não tem direito de escolher um em detrimento do outro. Em outras palavras, o homem tem direito. Todo homem tem direito. E Deus tem o quê? Se o homem tem direito, Deus tem o quê? Dever. Deus é obrigado. E o homem, isso chama-se antropocentrismo, homocentrismo, egocentrismo. O homem como centro. Mas vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer. Será que há injustiça da parte de Deus porque ele escolheu Jacó e não a Esaú? Pergunta o versículo 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Resposta: de modo nenhum. É só que essa resposta de Paulo ainda não te convenceu. Ele disse de modo nenhum, mas ele fala assim: não, para mim há. Então ele tem que nos
dar uma resposta fundamentada na Escritura. Ele tem que nos falar por que não há injustiça. Ele tem que falar e tem que fundamentar a sua ideia. Se bem que não é ideia de Paulo, é revelação de Deus a Paulo. Ele diz: não há injustiça, versículo 15, pois Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí você fala assim: para mim piorou a resposta dele, não foi? Tenho compaixão de quem eu quero, tenho misericórdia de quem eu quero. Mas pastor, você está piorando a situação. E agora eu acho de verdade que é injusto. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Mas atenção para a leitura bíblica. Qual é a pergunta no versículo 14? A injustiça? Qual é a resposta? Ele tem misericórdia de quem ele quer. Dois atributos divinos são levantados em questão: o atributo da justiça e o atributo da misericórdia. Será que Deus comete injustiça quando nega a Esaú a escolha? Será que Deus comete injustiça quando Ele concede a Jacó a sua misericórdia? Aqui está o ponto. Precisamos confrontar esses dois atributos divinos: o que é justiça e o que é misericórdia. Para você me responder que há injustiça da parte de Deus, você tem que primeiro saber o que é justiça. E para você falar se Deus peca em exercer misericórdia para com alguns, tem que entender o que é misericórdia. Para isso eu quero explicar ou narrar para os irmãos uma parábola do livro de Mateus, capítulo 20. Nos conta uma parábola maravilhosa que explica a diferença entre justiça e misericórdia. Aí vocês vão saber se Deus tem justiça ou não ao escolher um em detrimento do outro. Diz Jesus uma parábola que certo homem, preste atenção, tinha uma fazenda, tinha um campo de trabalho, e ele então contratou alguns trabalhadores para trabalhar na sua fazenda. E 6 horas da manhã chegou a primeira turma de peão. 6 horas da manhã pegaram as enxadas, começaram cedo, e o patrão disse para eles: olha, trabalhem para mim todo esse dia e eu vos darei 1 denário. Ele combinou o preço: você trabalha e eu te pago. Você trabalha o dia inteiro e eu te pago 1 denário. Tá certo? Vem aqui, irmão, por favor, em nome de Jesus. Você pode trabalhar na nossa fazenda aqui? De 6 da manhã às 6 da tarde. Sobe para cá, por favor. Esse é o nosso trabalhador da primeira hora, o dia inteiro, né? Quanto eu estou combinando contigo? 1 denário. Depois não vai reclamar. Você topa? Aceita trabalhar 1 denário? 1 denário é a diária de um dia de trabalho. É a diária de um dia. Não tem diária de semana, né? Mas tudo bem, é a diária de um dia de trabalho. Amém? Se fosse hoje, seria por volta de R$30 essa média. Como? Combinado? Então, pode trabalhar ali, fica ali paradinho, fica aí, você vai estar aí representando os trabalhadores. Daqui a pouco, 9 horas da manhã, o patrão olhou e falou assim: o trabalho é muito, trabalhador é pouco, eu vou chamar mais trabalhadores. Foi lá na praça e chamou mais trabalhadores. 9 da manhã. Quando chegou a turma de 9 horas da manhã, aí logo que chegou o primeiro, falou assim: bem, esses caras chegando 9 horas da manhã, sei não, viu? Essa hora o sol está alto, eu acordei cedo, eu tomara que na hora de receber, eu receba mais que esses caras aí, porque não é justo, né? Afinal de contas, se eles trabalham menos, não é justo que ganhem o mesmo tanto. É justo? Hã? É justo ou não é justo? Não tenho medo de responder. Tudo bem, mas ele está de olho nos caras. Aí, meio-dia, o dono das terras vai olhar as terras, trabalha muito, os trabalhadores são poucos. Vou chamar mais uma meia dúzia. Aí foi na praça, meio-dia, chamou outra turma.
Aí chegou as turmas do meio-dia, todo folgado. Acordaram 10 horas, vai trabalhar junto com os que chegaram 6 da manhã. E isso aí enfureceu tanto o que chegou primeiro. Você agora, pronto, meio-dia vai ser a hora de chegar. Eu espero que na hora do pagamento haja justiça, né? Afinal, né? Poxa, acordei 5 da manhã, comecei a trabalhar às 6. Os caras acordaram 10, começaram a trabalhar meio-dia. Eu espero. Aí ela começou a falar com os que chegaram 9 horas da manhã. Já vieram amigos já. E os 9 horas da manhã você é. Eu também quero ver. Porque eu cheguei 9 horas, cheguei tarde, mas cheguei primeiro que aqueles lá. Afinal de contas, né? Já viraram amigo agora. Amado, quando dá 3 horas da tarde, lá veio o dono da fazenda, olha, tem muito trabalho. Foi na praça e buscou mais uma turma, 3 da tarde. Esse era folgado mesmo, não? Chegaram lá, numa boa, andando. E aí, rapaziada, pegaram a enxada, ficaram olhando, escoraram da enxada, conversando. E isso perturbou a alma daquele indivíduo ali, ó. A alma ele ficou perturbado. Ele pensava e falava: eu quero sofrer. Eu quero ver quando o patrão chegar. Porque se aquele indivíduo de 3 da tarde ganhar o mesmo tanto, isso aí vai. Irmãos, para completar, o dono da fazenda foi lá na praça 5 da tarde. Faltava uma horinha para acabar o expediente e trouxe mais uma turma, né? Vem aqui, trabalhador da última hora. Pensa que ficava folgado. 5 da tarde. 5 da tarde, assim, ó. Olha lá. Tem que ser folgado. Para trabalhar, irmão, 5 da tarde. Irmãos, pensa no nome bravo. Nome nervoso. Eu quero só ver se esse indivíduo, esse que chegou aqui no 5 da tarde, só veio lavar a ferramenta. Eles já estavam lavando as enxadas, as pás, lavando as coisas, né? Aí ele chegou e ficou com a mangueira, só assim, ó. O que chegou primeiro estava esfregando, ele segurou a mangueira. 6 horas da tarde, entra o patrão. O dono das terras, o dono, é meu, tudo aqui é meu. Tem problema com vocês aí? Tudo bem? Aí ele entrou, faz uma fila aí, eu quero pagar todos vocês. É tão folgado que queria receber primeiro ainda. Amados, aí o dono das terras perguntou para o primeiro assim: quando foi que eu combinei contigo a trabalhar o dia todo? Um denário. Um denário? Aí ele pegou um denário. Aqui seu denário. Muito obrigado, Deus te abençoe. Só que ele não foi embora não, ele ficou olhando o que ia acontecer com o último. Aí foi pagando. Chegou no último. Olhou para ele. Chegou que horas? 5 horas. 5 horas. Eu gostei de você. Não sei. Não sei. É coisa do coração. Coisa do coração. Coisa do coração ninguém explica. Explica? Ninguém explica. Eu gostei. Fui com tua cara. Vou te dar um denário também. Aí pagou um denário. Se manifestou aqui, ó. Ele disse que não pode. Por quê? Eu cheguei primeiro, né? É injusto? Você é injusto com você? Ele acha que está, né? Pode ser rápido, trabalhador? Vamos lá. Abre a Bíblia em Mateus capítulo 20, por favor, rapidamente. Vamos ler só um trechinho desse momento em que o Senhor das terras vai acertar o valor com os trabalhadores. Capítulo 20. Ao cair da tarde, diz o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Se bem que o Josué estava certo, né, Josué? Então, lembrando pelos últimos, né? Senão você estava certo. Errado estava eu e o Iramar, né? Nós não ensaiamos antes, né? Começamos pelo último, mas Deus é muito sábio, né? Sábio, pelo último, um denário. Aí o primeiro você se o primeiro recebeu um denário, o de 3 da tarde também recebeu um denário, o de meio-dia um denário, eu devo receber uns 10 denários, por aí, no mínimo, né? Deus é muito sábio.
Vindo-os da hora undécima, 5 da tarde, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ou seja, este homem não é justo. Como ele paga um denário para aquele que trabalhou só 1 hora, e vem pagar um denário para mim também? Isso é injusto. Olha a resposta, versículo 13. Mas o proprietário, o Senhor, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Quanto foi que eu combinei com você para você trabalhar? Não foi um denário? Eu estou pagando quanto para você? Não é um denário? Eu estou tirando de você, do seu salário, que eu prometi no moço para dar para o outro. Não, o meu está aqui. Mas porque ele tem que receber no mínimo menos, então. Aí o Senhor continua dizendo: toma o que é teu. Justiça é isso. Toma o que é teu. Justiça é aquilo que tu merece por direito. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou seja, eu pago a ti o que é direito. Justiça é dar ao homem o que ele merece. Isso é justiça. Agora, se eu quero, porque sou bom, porque sou misericordioso, se eu quero dar a este ou aquele um denário, 10 denários, minha fazenda, dar o reino, dar a eternidade, o que te interessa? Eu não cometo injustiça contigo. Quando Deus fala que Ele escolhe um e não escolhe o outro, Ele está dando ao pecador o que ele merece. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é salário, ou seja, é aquilo que tu tens para receber como justiça. Tem alguém que não tem pecado? Lá no Éden, o homem estava diante das 2 árvores. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento, ele exerceu o seu livre-arbítrio. Ele escolheu comer do fruto, ele decidiu, e ele então herdou, como consequência do seu ato, a morte. Então o salário, a recompensa, o que é justo do pecado é a morte. Todos os que forem queimados no lago de fogo vão por causa dos seus próprios pecados, de suas próprias iniquidades, e Deus não comete nenhuma injustiça lançados lá. Pelo contrário, é justo que o pecador vá para o fogo. É justo. Agora, se Deus, querendo dar ao Iramá redenção, vida eterna, Ele é injusto? Ele é injusto? É dele. Ele não está tirando do outro. O outro merece, mas também merece. Não é porque eu quero dar, é meu. É isso que o apóstolo coloca. A injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum, porque Ele usa de misericórdia para com quem Ele quer, e Ele usa de justiça também para com quem Ele quer. Ou seja, Deus, Ele faz da sua soberania o seu mover, o seu caminho. Então, na verdade, Deus não comete nenhuma injustiça. Essa é a grande verdade sobre o começo de nossa salvação. Um dia você foi escolhido, amém? E você foi predestinado. Não foi mediante as suas obras.
Ali é o começo da salvação antes da fundação do mundo. Elegeu e predestinou. Escolheu, Ele quis você. Predestinou, Ele colocou um selo sobre você. Ele marcou você. Este é meu, e eu haverei de cumprir cabalmente todo o meu propósito sobre a vida dele. Abra lá em Efésios capítulo 1. Vamos dar sequência aqui. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Um dia a obra começou antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu e te predestinou. Só que também houve um começo na sua experiência. Abrindo em Efésios, abra também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se antes da fundação do mundo Ele te escolheu e te predestinou, vamos ver como é que esse começo se dá também na sua experiência. Daí nós voltamos para Efésios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Desde quando? Desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus te escolheu pela santificação do Espírito. Saiba, a santificação não é a santificação que nós como crentes devemos ter. Diz que Ele te escolheu pela santificação do Espírito. O termo santificar, tanto no grego, hebraico ou aramaico, significa separar. Então, se antes da fundação do mundo Ele te escolheu, no momento que você foi concebido no ventre da sua mãe, no momento que o espermatozoide encontrou-se com o óvulo, que houve concepção, o Espírito Santo já te separava desde o ventre, em santificação do Espírito Santo. Está separado, este aqui. Mas não nasceu ainda? Sim, mas já está separado. Este é alguém escolhido antes da fundação do mundo, para que o Pai concretize nele a sua vontade. Quando você nasceu, o Espírito Santo já te cobria, já te guardava, já estava lá ao seu lado. Você ia crescendo, você não conhecia Deus, cometeu muitos pecados, entrou em muitos lugares errados, lugares profanos, mas o Senhor sempre guardou a sua vida, sempre te protegeu para o dia em que tu serias chamado por Ele, o dia em que Ele te chamaria pelo nome, e ao te chamar pelo nome, Ele te daria essa fé na verdade. A experiência de todos nós é que nós não queríamos crer na verdade. Nós às vezes até mesmo perseguíamos a verdade. Nós falávamos que não críamos na verdade. Nós criticávamos aqueles que criam na verdade. O homem não quer crer na verdade, ele quer afastar-se da verdade, não quer compromisso com a verdade. Mas chega um momento que a fé nessa verdade vem, e aqueles que outrora perseguiram, que não acreditavam, que criticavam, agora simplesmente creem e não podem explicar por que creem. A fé na verdade. Não podem explicar por que eu creio. E o pior é que aquela pessoa de fato outrora perseguia, criticava, argumentava, de repente passa a crer, né? Nós temos um caso do irmão Manuel. Eu conto esse caso porque é um caso muito típico. Nós que tem muitas experiências aqui, mas eu não conheço todas, né? A do Manuel é o seguinte: quando o evangelho chegou à casa dele, né, a esposa creu na verdade, passou um tempo, a filha, outra, creu na verdade, já tinha uma outra que também cria na verdade, aí o genro também creu na verdade. Aí quando ele viu que está todo mundo se convertendo na verdade, o irmão Manuel ficou bravo. Falou: não, nós não precisamos largar o catolicismo romano para servir a Deus, não. Não precisa virar crente, não.
Ele não aceitava aquilo. E para provar que ele também podia servir a Deus sem sair da antiga religião, pegou uma Bíblia desse tamanho, que as Bíblias que tem um Papa na frente, dessa largura, colocou embaixo e ia para a igreja católica para provar. Aí chegava lá, ficava sem vida, não tinha presença de Deus, não sentia nada, ficou amarelo, sem nada. Mas chegou em casa, queria provar para os outros que podia. Então eu vou ficar aqui lendo a Bíblia, bem grande, a Bíblia, aquela Bíblia grande. Aí ficava lendo, não entendia nada. Aí de repente começou a chorar, lendo a Bíblia sem entender. Não queria aceitar a verdade que os outros criam, rejeitando a verdade, querendo provar outras coisas. E de repente está um homem lendo a Bíblia sem entendê-la e chorando. Pai, chorando porque eu não sei. Chorando porque tem algo dentro de mim que se move. Lógico, não foi com essas palavras, mas foi assim. Aí logo ele foi sentindo, e a fé na verdade brotou, e ele não viu outro caminho senão seguir a Jesus Cristo. Olha como ele creu, se ele não queria crer. Ele queria que os outros deixassem de crer, ele não queria crer, mas de repente está crendo. Não, não quero crer, estou crendo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. E se que cada um de nós fôssemos contar nossa experiência, seria assim: um dia, quando eu era mais novo, eu cheguei no culto, peguei a minha Bíblia. Fez sabe de uma coisa? Eu vou colocar ela lá na estante, no último livro. Coloquei embaixo de tudo, joguei tudo por cima dela. Fica aí, quero mais nada. Aí ele foi para o bar, bebendo, fumando. Era meia-noite, quando chegou um bêbado e falou assim: canta aí aquela música lá do Léo Canhoto e Robertinho, Último Julgamento. Aí eu comecei a cantar. Uma música pseudo-cristã, que gravou cantores seculares e também cantores evangélicos gravaram. Mas não importa, Deus diz aos caminhos. Deus salvou a área prostituta, porque não salvaria o bêbado do mar. Eu tinha decidido que eu não ia servir, eu não vou servir. Coloquei a Bíblia por último. Vendi, eu tinha 7 ternos novos, vendi tudo. Tinha uma pasta de película para levar a Bíblia, eu vendi. Disse: não quero mais nada. Aí estou lá meia-noite cantando a música que diz: é como se Jesus falando, sente aqui deste banco, pertinho de mim, vamos conversar. É a letra da música. Será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Quebra a religiosidade nossa, Nós estamos acostumados a se converter ouvindo hinos, a harpa da Assembleia de Deus lá dentro, Mas num bar, cantando música sertaneja, só porque tem uma letra que fala de Jesus. Mas foi assim que deu. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. E no final dizia, você é um homem covarde, profano, é um grão de areia em frente ao oceano. O teu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou os mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com um dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, acabei de cantar, o Espírito Santo falou para mim: agora levanta, entrega o valor que não é teu e volte para os meus caminhos. Foi assim. E eu embriagado, levantei, entreguei o violão e fui para casa embriagado. Voltei para Jesus. O Espírito me chamou: é agora. Fui na casa de um amigo crente, meia-noite, bateu palma chamando, e eu: o que foi, rapaz? E ele viu que eu estava bêbado. Ninguém dá atenção para bêbado, né? Bêbado não fala a verdade, bêbado tem juízo, Bêbado não fala coisa. Ei, não, porque eu voltei para Jesus aqui, arrependi dos meus pecados, e agora eu não vou mais desviar do caminho. Ele falou assim: tá bom, amanhã você vem aqui, a gente conversa amanhã, se estiver bom. No outro dia de manhã cedinho, estava eu
ressaquear, com a Bíblia na mão, servir ao Senhor. Estou aqui hoje para a glória do nome de Jesus. O Senhor chamou, Ele chama. Eu não quero, eu não vou. O Espírito fala, vem. E Ele coloca dentro de nós um amor, uma atração tão grande, que o homem não pode resistir a essa graça imensurável de Deus. Como diz o livro de Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Somente quando os servos de Deus começarem a servir a Deus, motivado por uma atração interior, por uma inspiração, por um amor, é que ele prestará um serviço adequado a Deus. Enquanto ficam as pessoas fazendo as coisas para Deus, para ganhar coisas em troca, querendo dinheiro, querendo fazenda, querendo mulher, querendo casa, querendo salário, querendo emprego, este é o serviço do anticristo. Mas quando o Senhor fala, vem, e você não sabe explicar como, mas algo queima no seu coração. Estava lá Pedro, João, Tiago, pescando, nunca tinham visto Jesus. Nos passa e fala, ei você, vem, segue. Aí eles deixam bar, deixam pai, deixam família, deixam tudo para seguir um homem que eles nunca viram. Mas ele foi, Pedro, está ficando doido, largando tudo para seguir esse homem. Eu não sei, eu sinto dentro de mim, é o Messias. Eu sinto. Rapaz, mas você vai largar tudo, até a sogra tu vai largar doente de casa. Eu sinto dentro de mim, vou seguir a Jesus.